Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a segunda aula do terceiro módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será criacionismo. Vamos juntos aprender sobre este tema? De acordo com Norma Geisler, existem pelo menos 3 cosmovisões sobre a origem do universo e da vida, a saber, primeiro, a cosmovisão teísta, que afirma que o universo e tudo que nele existe fora criado ex nihilo, ou seja, a partir do nada, do inexistente, por um ser incorpóreo, autoexistente, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, que existe para além da sua criação, a quem chamamos Deus. Em outras palavras, em seu ato criativo, Deus chamou à existência aquilo que estava apenas na sua mente, o universo e tudo o que nele há. E, a seu comando, aquilo que existia apenas na sua mente passou a existir como realidade tangível. Ainda segundo a cosmovisão teísta, Deus não somente criou o universo e tudo o que nele há, como tem total controle e intervém sempre que necessário, de acordo com os seus desígnios, na sua criação. Referindo-se à pessoa de Cristo, o evangelista João escreve o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nós lemos: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta é a base da cosmovisão teísta da origem do universo e da vida. Mas, em segundo lugar, vem a cosmovisão panteísta. Essa cosmovisão, na verdade, se divide em diferentes tipos. Contudo, nesta aula, queremos ressaltar apenas 2. Quais sejam? Primeiro, o panteísmo absoluto, defendido por Parmênides, filósofo grego do século V a.C., que acreditava na ideia de Deus como o único ser existente e que tudo o mais não existe na realidade, sendo o universo apenas uma ilusão elaborada. Segundo, o panteísmo emanantista, defendido por Plotino, filósofo grego do século III de nossa era. De acordo com o panteísmo emanantista, tudo flui de Deus, assim como uma flor cresce a partir da semente. De um modo geral, o panteísmo defende a ideia de que o universo foi criado ex deo, ou seja, a partir de Deus, não ex nihilo, a partir do nada, do inexistente. E de acordo com esta crença, Deus não seria transcendente, mas se confunde com a sua criação. Assim, tudo o que há no universo seria, por assim dizer, manifestação do próprio Deus. Mas a terceira cosmovisão sobre a origem do universo é o materialismo, não é? A visão materialista da origem do universo afirma que o universo foi criado ex matéria, ou seja, da matéria pré-existente. É importante ressaltar que essa cosmovisão é subdividida em 2 partes: a criação que envolve um Deus e a criação que não envolve um Deus.
De acordo com a cosmovisão materialista da origem do universo, defendida por Platão lá no século IV a.C., tanto Deus quanto a matéria, elemento básico do cosmos, seriam eternos. E a criação nada mais é do que o processo através do qual, desde os tempos eternos, Deus vem trabalhando e dando forma ao cosmos. Neste caso, Deus não seria o criador, mas alguém que dá forma a algo que já existe. Logo, o universo não teria sido criado, mas formatado, né, por assim dizer. A outra forma de crença da cosmovisão materialista sobre a origem do universo é normalmente chamada de ateísmo, ou seja, a crença na inexistência de Deus. Juntam-se aos que defendem a visão ateísta os agnósticos. A diferença básica entre o ateu e o agnóstico é que, enquanto aquele afirma categoricamente que não há Deus, este prefere ficar em cima do muro, dizendo, não sei se há Deus. Todavia, ambos desdenham do teísmo cristão. Para o ateísta, tudo o que existe é o universo e tudo veio da matéria. Esta cosmovisão remonta os atomistas. O atomismo se desenvolveu na Grécia Antiga a partir do século V a.C., iniciando pelo filósofo Leucipo de Abdera e depois por Demócrito de Abdera. De acordo com essa doutrina, toda a matéria é formada por minúsculas partículas eternas e indivisíveis, chamadas de átomos. Karl Marx, no século XIX, foi um propagador do materialismo, através do socialismo. Em um dos seus escritos, ele afirmou: a mente não criou a matéria criou a mente. Já no século XX, um dos principais responsáveis pela disseminação dessa ideia foi o astrônomo americano Carl Sagan. Sagan criou o mantra, não é, que é repetido até hoje, que diz o seguinte: o cosmo é tudo o que existe, existiu ou existirá. E aí, desde então, esse mantra, não é, tem sido proclamado aí a exaustão, sobretudo nos centros acadêmicos. A ideia materialista da existência eterna da matéria produziu outras ideias igualmente esdrúxulas, como, por exemplo, a ideia da evolução natural. Segundo essa crença, tudo o que existe é resultado da seguinte equação: matéria mais tempo mais acaso. Ou seja, não é necessário um criador inteligente, apenas esses três elementos: matéria, tempo e acaso. E aí tudo se faz. Desse modo, se os ateus escrevessem uma Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia deles seria: no princípio e no decorrer do tempo, a matéria, o tempo e o acaso criaram o céu e a terra, os homens e todas as demais coisas. Entende agora por que a fake ciência precisa atribuir milhões de anos à Terra? Se retirar esses... Aliás, não é milhões, é bilhões. Se retirar esses bilhões de anos da equação, toda a falácia será desmontada. Assim, eles, os falsos cientistas, continuam tentando justificar uma mentira contando outra. E assim seguem fazendo fake ciência. Diante do exposto, podemos ver claramente que as duas últimas cosmovisões apresentadas, ou seja, o panteísmo e o materialismo, defendem ideias que são completamente antagônicas e irreconciliáveis com a cosmovisão teísta da origem do universo e da vida. A teoria da criação especial, ou simplesmente criacionismo, atribui a causa primeira da existência do universo e da vida à vontade de um ser onipotente a quem chamamos Deus. Você já parou para pensar na vastidão, na imensidão do universo? Este é o primeiro grande problema a ser enfrentado pela ciência: demarcar as fronteiras do universo, ou seja, demarcar onde este começa e onde termina. A cosmologia e a astronomia e outras ciências simplesmente não conseguem este feito, porque o universo é maior do que a capacidade humana de calcular, mesmo com todo o aparato tecnológico. Só para se ter uma ideia da amplidão do universo, a astronomia elaborou uma unidade de medida de comprimento denominada ano-luz,
que tem um valor aproximado de 10 trilhões de quilômetros. Um ano-luz é a distância que a luz atravessa no vácuo a uma velocidade de 300 mil km por segundo, num tempo igual a um ano. Essa medida é utilizada para medir as distâncias entre corpos celestes e outras em escala intergaláctica, não é? Só para se ter uma noção da expansão do universo, o Sol está distante da Terra cerca de 150 milhões de km. E a luz solar leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Dá para imaginar o que significa isso? Portanto, diante dessa realidade, não é porque alguém vem e faz uma declaração sobre a origem do universo que devemos aceitar sem buscar conhecer todas as possibilidades. É imperativo que investiguemos a miúde toda a tentativa de se explicar as origens do universo e da vida para que cheguemos a uma conclusão segura. Não é porque um cientista, um filósofo ou mesmo um religioso vem e diz que a origem do universo foi assim que a gente deve aceitar. Alguém pode perguntar, mas é possível chegar a essa conclusão segura sobre estes assuntos? É o que veremos ao longo da nossa aula. Bem, inicialmente gostaríamos de ressaltar que não temos nada contra a verdadeira ciência. O problema não está na ciência. Antes, as diversas ciências, tanto as exatas como as ciências naturais, através das suas hipóteses, teorias e leis, têm oferecido ao homem a possibilidade de construir conhecimentos jamais experimentados na história da humanidade. A questão não é se a ciência é boa ou má, mas se o cientista usa a ciência para chegar ao conhecimento real de algo ou para tentar difundir a sua crença ou descrença pessoal em alguma coisa. Nos primeiros 19 séculos da era cristã, não havia dificuldade para se crer que o universo fora criado por Deus, que não apenas elaborou e dirigiu todo o processo criativo, mas que desde sempre controla e sustenta todas as coisas criadas pelo seu poder. Todavia, jamais houve tamanha resistência à aceitação do conhecimento produzido pela revelação divina, como do início do século XX até os nossos dias. Falar de Deus em alguns ambientes se tornou uma missão quase impossível, pois as pessoas não suportam ouvir sobre Deus e nem sobre a sua revelação. Como sabemos, o cristianismo carrega consigo uma cosmovisão que faz afirmações sobre a realidade. No entanto, estas afirmações só podem prosperar se forem verdadeiras. E elas só serão consideradas verdadeiras se houverem evidências que as confirmem. Do contrário, o cristianismo seria considerado uma cosmovisão falsa. Bem, já que estamos falando sobre a verdade, o que é mesmo a verdade? Vamos aprender um pouco sobre isso? O dicionário de filosofia de Nicolas Baiano define verdade como validade ou eficácia dos procedimentos cognitivos. Em outras palavras, verdade é a qualidade em virtude da qual um procedimento cognitivo qualquer se torna eficaz ou obtém êxito. Todos os homens, em todos os tempos, de alguma forma sempre buscaram conhecer a verdade em relação ao universo e à vida. No entanto, precisamos advertir que buscar a verdade e encontrar a verdade são coisas distintas. Outra coisa não menos importante é que se encontrarmos ou se encontramos, dificuldade, enorme dificuldade, para conhecer a verdade relacionada com as coisas físicas, imagine quando se trata, daquelas verdades que se encontram no âmbito da metafísica. A realidade é, por assim dizer, aquilo que existe independente do nosso conhecimento. Por exemplo, antes mesmo de Sir Isaac Newton descobrir a lei da gravitação universal, isso lá no século XVII,
mais conhecida como a lei da gravidade, não é? Considerada uma das forças fundamentais da natureza, a lei já estava lá. Ou seja, a lei da gravidade, desde a criação do universo, sempre foi uma realidade, independente do nosso conhecimento a respeito desta, não é? Ou seja, a respeito da lei da gravidade. Observe que a lei da gravidade, ela não dependeu do conhecimento humano para se tornar real. Nós é que, por meio de processos cognitivos, a descobrimos enquanto realidade. Isso demonstra o esforço humano contínuo na busca pelo conhecimento verdadeiro, conhecimento que ofereça respostas para as indagações sobre si mesmos e sobre o universo que o circunda, não é? Todavia, nessa ânsia por conhecer a realidade, como ela de fato é, e levando-se em consideração as limitações humanas, o homem poderá intencionalmente ou não fazer afirmações falsas como sendo verdadeiras em relação à coisa estudada, não é? E isso vale também no que diz respeito ao universo e à vida. A afirmação só será verdadeira se, e somente se, corresponder à realidade, assim como ela é. Se a afirmação não corresponde à realidade mesma, é falsa, venha de quem vier. Não é? Ainda no dicionário abaiano, nós vamos encontrar, né, pelo menos 5 conceitos fundamentais da verdade. São eles, primeiro, verdade como correspondência. Segundo, verdade como revelação. Terceiro, verdade como conformidade. Quarto, verdade como coerência. E quinto, verdade como utilidade. Dentro do contexto da filosofia, o conceito de verdade como correspondência é o mais antigo e remonta aos pré-socráticos. Platão, no seu discurso de Crátilo, diz: verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são, falso é aquele que as diz como não são. Aristóteles, o sistematizador do saber filosófico, disse em relação à verdade: negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso, enquanto afirmar o que é e negar o que não é a verdade. Segundo essa definição de verdade, como correspondência, aquilo que é dito em relação a uma coisa, para ser verdade, é necessário que o discurso corresponda com a realidade da coisa dita. Do contrário, aquilo que se diz é falso. Dessa forma, quando abordamos temas como a origem do universo, a origem da vida, não é? E outros temas assim, não se pode prescindir desse conceito filosófico da verdade como correspondência. Não é porque o discurso agrada ou a retórica impressiona que a preleção é verdadeira, mas se e somente se aquilo que é dito corresponde à realidade. Como o nosso objetivo é conhecer a realidade e não sofismas, temos o dever de investigar se aquilo que vem sendo dito por alguns cientistas e filósofos a respeito, não é, do universo e da origem do universo e da vida ao longo, principalmente desses últimos 2 séculos, não é, se o que eles vêm dizendo corresponde com a realidade. Quando alguém, independente de quem seja, vem e diz: o universo é eterno, o cosmos tem bilhões de anos, a vida provém a partir de reações químicas, as formas de vidas existentes provêm de uma seleção natural que foi desencadeada a partir de um ser unicelular até as formas mais complexas de vida. Homens e macacos têm um ancestral em comum. Ora, alguém vem e diz isso, mas nós não podemos simplesmente aceitar essas afirmações como verdades absolutas, mas precisamos checar se aquilo que é dito corresponde com a realidade. Sabemos que ao longo de décadas, normalmente a partir do meado do século XX, sob a alegação de ser puro conhecimento científico, essas informações que acabamos de mencionar, não é, vêm sendo passadas nas escolas em praticamente todos os níveis, desde o fundamental, o ensino fundamental. Não é? Os professores têm ensinado isso a nós, aos nossos filhos, não é? E estão ensinando aí aos nossos netos, como se fosse verdade. Não é?
Conquanto muitos cientistas sérios tenham desistido de suas antigas posições sobre a origem do universo e da vida, considerando-as inconsistentes, agnósticos e ateístas simplesmente têm levado adiante a proposta darwiniana do evolucionismo e querem a todo custo nos fazer acreditar que isso é conhecimento científico e que, portanto, é verdade. A suposta e famosa sopa primordial, composta de elementos inorgânicos, como metano, amônia, hidrogênio, molécula e vapor d'água, não é? De onde supostamente teriam surgido, a partir de reações químicas, os primeiros aminoácidos, ou seja, as partículas orgânicas e, consequentemente, a vida, é, na melhor das hipóteses, fantasiosa e nada tem de científica. Geralmente, os cientistas naturalistas rotulam os cristãos de ignorantes e preconceituosos pelo fato de acreditarmos no criacionismo. Mas eu pergunto, por que, mesmo com riquezas de detalhes científicos apresentados em desfavor da teoria da evolução, esses mesmos cientistas persistem em defender essa hipótese? Eu só consigo encontrar uma resposta para isso. Puro preconceito. O físico Adalto Lourenço registra com muita propriedade que, no período em que Charles Darwin viveu e elaborou a sua teoria, aceitava-se como naturalidade, não é, nas comunidades científicas, que a célula era composta de uma substância denominada protoplasma e que esta substância era resultado das leis das reações descritas pela física e pela química. Todavia, atualmente, com o incremento tecnológico à disposição da ciência, essa explicação singela da célula evapora-se, pois estudos científicos atualíssimos determinam que a menor das células bacterianas, que de acordo com John Lennox, cátedra de Filosofia da Ciência e Matemática em Oxford, pesa menos do que a trilionésima parte de uma grama e apresenta um arcabouço molecular assombrosamente perfeito, altamente complexo e interdependente, de tal forma que nenhuma parte da célula pode deixar de funcionar segundo esta programação, sob pena da célula ser extinta. Só para se ter uma ideia, Lennox diz que a membrana lipídica de uma única célula contém cerca de 100 milhões de proteínas, de 20 mil tipos distintos, e que várias centenas de células podem caber num pingo de um i. Ora, isto é simplesmente extasiante. Não é? Pergunto, se Darwin tivesse à sua disposição essas informações, teria ele ainda assim elaborado a sua teoria da evolução? Eu, particularmente, penso que não. Todavia, muitos pseudocientistas da atualidade, a despeito de todas as provas contrárias, insistem em propagar a teoria de Darwin como sendo verdadeira, como sendo ciência. Adalto Lourenço, usando a matemática probabilística, nos informa com precisão científica a impossibilidade de eventos relacionados com a origem da vida terem acontecido de forma espontânea, ou seja, espontaneamente. Né? Este cientista diz que a probabilidade de uma proteína funcional, que é um composto orgânico essencial à vida, com 100 aminoácidos sequenciados, surgir espontaneamente é de 1 seguido de 127 zeros. E aí Lourenço continua dizendo, a possibilidade de uma única célula animal ter se formado espontaneamente é de 1 seguido de 57.800 zeros. Ou seja, para a verdadeira ciência, isso é simplesmente impossível. Portanto, acreditar que toda a complexidade existente em uma única célula é obra do acaso equivale a dizer que a Enciclopédia Barça, com os seus 22 volumes, teria surgido, por exemplo, a partir de uma explosão de uma caixa cheia de letrinhas e que em seguida caíram sobre páginas de papel em branco, formando todos os verbetes da enciclopédia. Eu pergunto, seria lógico conjecturar isso? O professor Adalto nos lembra ainda
que uma das grandes descobertas biológicas do século XX foi a de que organismos vivos são o resultado de estruturas de linguagem codificada e que todos os detalhes da complexidade estrutural e química associados ao metabolismo, reparo, funções especializadas e reprodução de cada célula viva resultam de um algoritmo codificado, armazenado no DNA. Essa complexidade irredutível exige um design inteligente. Alguém infinitamente poderoso que elaborou e criou uma obra tão esplendorosa que a nós cabe apenas reconhecer e adorá-lo por sua magnificência. Muito bem, por hora é só. Chegamos ao final da nossa aula. O tema da nossa próxima aula é evolucionismo. Nos encontraremos lá. Até breve.